Vamos lá, então. Vou compartilhar as perguntinhas e vocês vão respondendo aqui comigo. Em caso de dúvida, pode me interromper e vão compartilhando respostas comigo aqui no chat, tá? Vamos começar. De uma maneira bem tranquila, bem calminha. Sobre títulos públicos federais. O que a gente pode afirmar aí sobre títulos públicos federais? Apresentam sempre remuneração do tipo pré-fixada. B. Podem ter seu rendimento indexado à inflação apenas. Proporcionam lucro ao investidor quando o preço do resgate for superior ao preço de aquisição. D. Tem rendimento real positivo quando sua remuneração nominal for inferior à inflação do período. O que a gente tem aí de alternativa correta? Falando de título público federal. Oi? Estão conseguindo me ver? Não, não. Agora que eu percebi aqui que isso aí. Ah, apareci. Agora deu certo. Voltei. Dani compartilhou aqui com a gente letra D. Tem rendimento real positivo quando a remuneração nominal for inferior à inflação do período. Será? Dani, resposta correta, letra C, tá? Por quê? Lembra da fórmula do juros real? Juros real é juros nominal menos a inflação. Então, se eu tiver um juros nominal inferior à taxa de inflação do período, a inflação come os meus juros. Meu rendimento real fica negativo. Então, eu preciso ter uma remuneração nominal superior à taxa de inflação, para que ainda sobre alguma coisa para mim quando eu descontar o valor da inflação, tá? Alternativa correta, letra C. Não é sempre pré-fixado, títulos públicos podem ser pré, pós ou híbridos, né? A gente vai falar deles aí mais à frente. Podem ter seu rendimento indexado à inflação apenas. Não, né? Ele pode ser pré-fixado, ele pode ser atrelado a CDI, ele pode ser atrelado a Selic, ele pode ser atrelado a dólar. Então, o título público tem bastante tipo de remuneração, tá? Alternativa correta, letra C. Vamos seguindo aqui. Quem é o responsável pela emissão dos títulos públicos federais? Lembrando, gente, uma coisa muito importante, título público federal não é considerado valor mobiliário, tá? Então, a CVM não tem autonomia sobre a emissão de títulos públicos federais, porque eles não são considerados valores mobiliários, tá? O que é valor mobiliário? CDB, ações, fundo de investimento, debênture, BDR, tudo isso é considerado valor mobiliário. Todos esses estão na alçada, na guarda da CVM, tá? Poupança, tá? E uma coisa muito importante, não confundam valores mobiliários com produtos de investimento, tá? Porque, de acordo com a classificação Ambima, poupança e previdência não são considerados valores mobiliários, não são considerados produtos de investimento, tá? Então, tomem cuidado com isso. Geralmente, a prova gosta de perguntar assim, são considerados valores mobiliários, exceto ações, títulos públicos federais, debêntures, CDBs, por exemplo, tá? É título público federal.
beleza? Quem é o responsável pela emissão do título público federal? Tesouro Nacional. O título público federal vem para ajudar, né, a compensar a dívida brasileira. A emissão do título visa gerar caixa para o país, que ali vai gerando dívidas, né? O Brasil vai emprestando, o Brasil vai recebendo dinheiro dos investidores, prometendo ali, né? Garantindo uma taxa de juros futura, seja ela pré ou pós-fixada, para ali, pagamento de dívida externa, financiamento da máquina pública, investimentos, tá? Então funciona dessa maneira. Os bancos, e não são todos os bancos, gente, autorizados a negociar títulos públicos federais, somente os dealers, tá? Eles são responsáveis pela compra e venda desses papéis, diretamente intermediado pelo Banco Central. CVM não tem nada a ver, tá? Atualmente no Brasil, nós temos 12 dealers, 9 bancos e 3 corretoras, incluindo a XP. Ok? Muito bem, Dani, letra D, perfeito. Vamos seguindo aqui. Um investidor pretende aplicar seu capital em títulos que remunerem a taxa Selic. Qual título público federal ele vai escolher? Então, se o meu cliente está querendo um título da Selic, ele quer um título do tipo pós-fixado, concordam? Atrelado à taxa de juros. A NTNB é assim? A LTN? A NTNF? A LFT? Quem que me remunera atrelado à Selic? Selic é pós. Pós é depois. Então, eu tenho que procurar onde o T está por último, que é na LFT. Beleza? NTNB e NTNF são títulos híbridos. Eles vão pagar uma parte pós-fixada mais uma parte pré-fixada. A LTN, que é um título público federal do tipo pré-fixado, vai pagar somente o pré sem cupom, tá? Negociada ali com valor de face em deságio. Então, alternativa correta, letra D, LFT. Próximo. Um investidor comprou um Tesouro Selic com ágio. Sobre o retorno que ele terá, assinale a alternativa correta. LFT não pode ser negociada com ágio. Ele vai ter um rendimento inferior à Selic, superior à Selic ou igual à taxa Selic. O que eu falo? O que eu entendo quando eu digo que um cliente comprou um papel com ágio? Ele pagou mais caro nesse papel. Lembra quando a gente está passando em alguma rodovia aí brasileira e a gente paga o pedágio? Aquilo é caro, né? Aqui no Rio, então, gente, nem se fala, né? Um aqui na saída de Cabo Frio que custa mais de R$ 30 para você passar ali aos finais de semana. Então, o ágio lembra a gente o pedágio. Então, quer dizer que o nosso investidor pagou mais caro pelo título. O retorno que ele vai ter é sempre inferior à taxa de juros, porque o preço do papel foi alto, tá? Se ele tivesse comprado ao par, ele teria um rendimento exatamente igual ao da Selic. E no deságio, ele teria um rendimento superior, porque ele teria comprado o papel descontado, então ele teria ali uma remuneração nessa diferença. Beleza? Alternativa correta, letra B. Vamos lá. A remuneração de uma NTN-B, uma nota do Tesouro Nacional, série B. Outra dica de professor. Letra não paga cupom. Tudo que for L não tem cupom. Tudo que for N tem cupom, tá? E aí eu não estou falando se ele é semestral ou se ele é pago somente no vencimento principal, tá? Letra não tem cupom, nota tem. Então, eu estou falando de uma NTN-B, que é uma nota do Tesouro Nacional, série B, atrelada a quem? LTN me paga pré-fixada. LFT me paga pós-fixada. De juros. A NTNB está atrelada ao
IPCA. Ela é o que a gente chama comumente no mercado de título híbrido, porque ela tem uma parte pré-fixada, mas ela também tem uma parte pós-fixada. A pré-fixada é o juro real do meu cliente e a pós-fixada é a variação da inflação. Então, quando eu vou fazer uma carteira de investimentos para o meu cliente, é muito interessante que ele tenha uma parte protegida em juros e uma parte protegida também na ponta inflacionária, tá? Lembrando ali que elas andam sempre juntas, nem sempre em equilíbrio, mas sempre juntas, e que a taxa de juros, a Selic, existe para conter a alta ou a queda da inflação, tá? Não é a inflação que segura os juros, são os juros que seguram a inflação. Lembra que a inflação é o consumo, o preço das coisas lá no mercado, tá? Então, se eu subo os juros, eu estou tentando evitar o consumo, segurando ali um pouco da inflação, beleza? Então, alternativa correta, letra A, variação do IPCA, beleza? Vamos lá. Um gestor que pretende investir os recursos do fundo de investimento no longo prazo em títulos que proporcionem proteção a efeitos da inflação deve adquirir quais títulos? Uma NTN-D, uma NTN-F, uma NTN-B ou uma LTN? Já falei para vocês que os títulos da inflação são as notas, né? Que vai pagar ali IPCA mais uma parte pré-fixada. A NTN-D está atrelada à variação de dólar, tá? A NTN-F é uma nota do Tesouro que entrega juros semestrais, mas ela é pré-fixada, tá? A NTN-B é o nosso IPCA+, e a LTN também é um título pré-fixado. Então, eu vou ficar ali, muito bem, Daniel mandou aqui pra gente, a alternativa C, ok? Eu vou ter aqui, né? Show de bola. Alternativa C, NTN-B, ok? Próxima. Quais são os títulos do tipo zero cupom negociados com deságio sobre valor de face? A gente só tem um título no mercado que é negociado desta maneira, né? Ela é sempre vendida com deságio. O que é deságio? Desconto frente ao valor de face. O que é valor de face? Quanto ela custa no vencimento. Então, se eu tenho um valor exato que ela vai custar no vencimento, estou falando de um título pré-fixado, concorda? Que vai ter a variação do valor de acordo com a variação dos juros. Lembrando que são inversamente proporcionais. Se o meu juro cai, o valor do papel diminui, o valor do papel aumenta. Se os meus juros sobem, o valor do papel cai, tá? PU e juros são inversamente proporcionais. Se um está subindo, o outro está descendo, ok? Dani compartilhou aqui com a gente LTN. Perfeito, Dani, LTN. Toda LTN custa R$ 1.000 no vencimento. Quando o investidor compra ela, ele tem um desconto frente ao valor de face, tá? E aí vai depender da taxa de juros. Então, eu posso ter um investidor que muitas vezes pagou 780, um que pagou 800, um que pagou 820. Quanto maior a taxa de juros, menor o preço do papel, tá? Perfeito, alternativa correta, letra C. Show de bola. Próxima. Qual título público federal possui remuneração pré-fixada? A gente acabou de falar dela, né? C. Perfeito. B. NTNF. Beleza, Jessiquinha. Ela é o único título dentre esses aí que tem remuneração pré-fixada. Além dela, a gente tem a LTN, né? Tesão está no meio, então a remuneração vem antes. Pré-fixada. Beleza, alternativa correta, letra C. Muito bem.
Letra B, né, gente? N tem F, letra B. Próximo. Um título, o valor presente de um título zero cupom pré-fixado no seu vencimento. Então, ele está me perguntando quanto vale o papel hoje, o valor presente, tá? De um título que não paga cupons, mas é pré-fixado no vencimento. Diminui com a redução da taxa, aumenta com o aumento da taxa, diminui com o aumento da taxa de juros ou é independente da taxa de juros. Eu acabei de explicar exatamente essa situação para vocês. Esse tipo de título aí que ele está me dizendo é uma LTN, né? Quanto custa hoje uma LTN? Qual que é a diferença? Ela não paga cupom, é pré-fixada. Quanto que ela custa hoje, né? Valor presente desse título no vencimento. O que que acontece? Se eu estou falando que o papel, que a taxa de juros reduz, o que que acontece com o preço do papel? Aumenta. Então, na primeira opção, eu tenho diminuição com redução de taxa. É o contrário. Eu tenho aumento com redução de taxa, né? Aumento com aumento também não faz sentido. Diminuição do valor presente do papel com o aumento da taxa de juros. Perfeito. Parece que é essa. Independe da taxa de juros. Não, né? Porque se o papel é pré-fixado e está tendo variação da taxa de juros, com certeza o meu papel, o valor presente do meu papel vai sofrer alterações. Eu posso ter comprado mais caro e o meu amigo mais barato. Ou a gente comprou ao par, tá? Então, a alternativa correta, letra C, diminui com o aumento da taxa de juros. Beleza? Próximo. O valor de resgate de um título zero cupom pré-fixado na data do vencimento diminui com a redução da taxa de juros, aumenta com o aumento da taxa de juros, diminui com o aumento da taxa, é indiferente da variação da taxa de juros depois da contratação. O que acontece com o valor de resgate do meu papel? De tipo pré-fixado. Se eu tenho um papel pré-fixado, eu já sei quanto eu vou ganhar na data do vencimento, independente do que aconteça com a taxa de juros. Concordam? Ah, Larissa, mas se a taxa de juros subir e o meu papel for pré-fixado, eu vou ter prejuízo. Tudo bem. Aqui não está em questão se você vai ter rentabilidade positiva ou negativa. Eu quero saber o que acontece com o valor do resgate na data do vencimento do título pré, depois que você contrata. Aconteça o que acontecer no mercado de juros, você tem garantida o valor da taxa que você contratou, independente do que aconteça. Concordam? Exemplo, no início da pandemia, antes do início da pandemia, a gente tinha títulos aí pré-fixados pagando 2%, 3% ao ano. Isso era muito bom quando eu via um cenário de taxa de juros de menos de 2%, que foi o cenário antes da pandemia. Controlada, a economia caminhando, a pandemia começou a vir, os juros começaram a subir, a inflação disparou, os juros disparou junto. O que aconteceu com a galera do papel pré-fixado? Se lascou, né? Por quê? Se eu tinha um papel que pagava 2% em um ano, quando o meu papel venceu, a taxa de juros estava na casa dos 12%, 13%. Então, eu ganhei 2% e ainda fiquei devendo para a inflação, né? Porque o meu dinheiro não acompanhou a variação da taxa de juros. Então, eu ainda fiquei devendo ali para a inflação, que é o contrário do que a gente está vendo hoje. Os investidores da renda fixa ficaram mal acostumados com a alta remuneração dos papéis. Então, hoje eu vou vender um papel do tipo pré-fixado para um cliente, ele não quer ouvir falar num papel de 8% ou 9%. Ele queria ainda um papel de 13%. Mas esse papel não existe mais, porque a taxa de juros está caindo, né? Mas na mesma pegada, eu tenho clientes investidores que preferem garantir os 9%, os 8%, 8,5%, num prazo mais longo,
vislumbrando que a taxa de juros está caindo. Então, quando o papel deles vencer, a taxa de juros vai estar em 7, em 6, em 5. E eles vão estar ali ganhando 8, 9, talvez até 10, depende do tipo de papel, o que você está negociando, tá? Então, depois que a gente contrata, a variação da taxa de juros é independente quando eu falo de título pré-fixado, tá? Pós-fixado vai acompanhar. Beleza? Alternativa correta, letra D. Sobre o rendimento da caderneta de poupança. O que acontece aí com essa velha conhecida do nosso mercado? Como é calculado o rendimento da poupança? Sobre o menor valor na data do rendimento, sobre o saldo do último dia útil do mês, sobre o saldo do primeiro dia útil do mês, maior valor na data do rendimento. A poupança, gente, faz aniversário, tá? É o que a gente comemora aí, que a gente diz que é exatamente a data que ela rende. Algumas vezes a gente vai fazendo aportes variados na poupança, e aí vai caindo a remuneração picadinha ali, né? Rendimento de poupança, rendimento de poupança, rendimento de poupança. Isso são as datas de aniversário das aplicações que a gente fez, tá? E é sempre sobre o menor valor na data do aniversário. Nunca sobre o maior. Por quê? Senão, aconteceria muito dos investidores fazerem muitas jogadas. Por exemplo, eu sei que a minha poupança rende amanhã. Eu tenho lá 500 mil reais na conta e 50 mil na poupança. Amanhã eu vou ter um rendimento sobre 50 mil, que é o saldo. Se fosse sobre o maior valor, eu transfiro o dinheiro da conta corrente para a poupança, deixo render sobre 550, minha remuneração vai ser muito maior. No dia seguinte, eu volto com o dinheiro para a conta corrente. Imagina se a gente pudesse fazer isso. Não ia ter investimento melhor do que a poupança, né? A gente ia ficar sempre ali, deixa ali a minha poupança rendendo, é sempre sobre o maior saldo que em algum momento bateu ali e eu vou fazer só isso aqui. Então, não é isso que acontece, né? É sempre sobre o menor valor na data do aniversário, que é a mesma data do rendimento, tá? Alternativa correta, letra A. Próximo. Você é consultor de investimentos e o seu cliente te procura para... Lari, pode voltar as duas últimas, por favor, porque meu computador bichou aqui, eu tive que ligar o celular. Eu Claro, perdi as duas últimas. essas duas aí? Deixa eu ver. Isso, essa e a da poupança. O valor de resgate de um título pré-fixado no seu vencimento é a alternativa D. É independente da variação da taxa de juros depois da contratação. Porque se o título é pré-fixado, Perfeito. aquilo ali já está garantido, aconteça o que acontecer com a taxa. E pode passar? Pode passar sim. A próxima, essa aí da poupança que a gente acabou de fazer, é sempre sobre o menor valor na data do alternativa A. Ah, tá. Uma questão dessa aí já caiu na minha prova uma vez, dessa da poupança. É sempre sobre o menor valor. Essa questão é bastante comum nas provas, né? Mesmo a prova sendo um banco de dados, quando sorteia, ela é bastante comum aí de aparecer. Tipo de questão fácil que a gente não pode errar, tá, gente? Sempre sobre menor valor na data do aniversário da poupança. E outra coisa que a poupança tem, muito importante. A poupança tem dois tipos de remuneração, tá? Vai depender de quê? Da taxa Selic atual. Se eu tenho uma Selic acima de 8,5, a poupança me remunera 0,5% mais TR, que é a taxa referencial. Se eu tenho uma Selic abaixo de 8,5, a poupança me remunera 70% da Selic, tá? Gravem isso, porque pode ser pergunta de prova. Depois de 2012, ficou essa regra nova, tá? Fiquem atentos ao valor da taxa Selic, que modificou na semana passada, né? Foi para 10,75 aí na última reunião do Copom. Já saiu a ata,
Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler, deem uma olhada lá nas justificativas do Banco Central para abaixar mais meio ponto percentual na nossa taxa de juros. Próxima que era essa aí que a gente está. Você é consultor de investimentos e o seu cliente o procura para auxiliar a encontrar um investimento que seja garantido por FGC, boa rentabilidade e ainda tenha uma vantagem fiscal. O que a gente indica para o nosso cliente? Primeira coisa, Letra A. se o meu cliente está procurando FGC, ele está procurando título vendido por instituição financeira. Primeiro ponto. Boa rentabilidade. Vantagem fiscal. Opa, meu cliente está querendo vantagem fiscal, meu cliente está querendo ficar isento de imposto. Beleza? Essa é a vantagem fiscal que o meu cliente está buscando. Então, vamos lá. Letra A, debênture incentivada. O que é debênture? A debênture é um tipo de título de renda fixa emitido por instituição privada, não financeira. Banco não emite debênture, tá, gente? Pelo amor de Deus, banco não emite debênture para captação de recursos no mercado. Quem emite debênture? Petrobras, Vale, Empresa. PetroRio, empresa privada, tá? Não é empresa pública, empresa privada. E a questão, então, debênture já não pode ser. Porque se ela é debênture, ela não é coberta por FGC, porque não é empresa financeira, instituição financeira, tá? Incentivada é aquela debênture, aquela empresa que vai captar recursos no mercado para investir na infraestrutura e desenvolvimento do país. Ela teria a vantagem fiscal. Então, ela não me serve por conta do FGC. Pelo benefício fiscal, ela serviria. Então, não é a letra A. LCI e LCA, letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliária. Ambas emitidas por instituição financeira, logo, protegidas por FGC até 250 mil, por CPF, por instituição financeira. Beleza? Boa rentabilidade, sim, a LCA tem boas rentabilidades. Tem vantagem fiscal? Tem, porque ela é isenta de imposto. Dica: tudo no Brasil que termina em A ou em I é isento de imposto, tá? LCI, LCA, CRI, CRA, 4. Eu tenho 6 papéis isentos no Brasil. O que ainda falta aqui? LCI, LCA, CRI, CRA. 2 títulos ainda faltam que são isentos e eu posso usar para guardar o meu dinheiro. São eles: poupança, debênture incentivada. Ok? São 6 títulos isentos que a gente tem no Brasil. Então, parece que me serve. Próximo. Letra C. LCI, perfeito, me serve. CDB. Tem FGC? Tem. Tem boa rentabilidade? Tem. Tem vantagem fiscal? Não. CDB tem imposto de renda. Então, essa não me serve. Beleza? CRI e LCI. CRI isento. LCI isento. Beleza, tem vantagem fiscal. Boas rentabilidades? Sim. Proteção de FGC? Não. CRI não tem proteção de FGC. O CRI é o certificado de recebível imobiliário que é emitido por companhia securitizadora. A gente vai falar deles mais lá na frente, tá? Então, o CRI não, porque ele não tem proteção de FGC, nem CRI, nem CRA. Não confundam, gente, a proteção do FGC com a isenção do imposto, tá? Tem isenção de imposto por emitir, por aplicar em imóvel e agronegócio, mas não tem FGC por se tratar de empresa não financeira, tá? Que é a securitizadora. Beleza? Show de bola. Dani deixou uma pergunta aqui para mim. A Petrobras não é uma empresa pública? A Petrobras é uma empresa pública. O maior acionista da Petrobras é o governo, né? Ela é uma estatal, tá? Beleza. As empresas, sim, podem emitir debêntures para captação
de recursos no mercado, tá? Pode sim, Dani. Petro, Vale, todas essas empresas aí. Eletrobras, que foi recentemente privatizada, tá bom? Beleza, pode investir sim. A Petro é empresa pública. Vamos seguindo aqui. E uma coisa, gente, muito legal, quando a gente fala de empresas, né, que não são instituições financeiras, a Petrobras, por exemplo, a Vale, elas podem ser ao mesmo tempo emissoras de renda fixa e de renda variável. Então, eu posso ser debenturista de Petrobras e acionista da companhia. Eu posso ter uma debênture da Petro, um crédito privado emitido da Petro, e posso ter ações. Então, eu sou, ao mesmo tempo, detentor de direito de crédito e acionista na participação de lucro, tá? Então, isso, só as empresas podem ter isso. Instituição financeira não emite debênture, emite CDB, tá? Aí, sim, é o meio da instituição financeira captar os seus recursos no mercado. Também posso ser detentor de direito de crédito, quando eu tenho CDB, por exemplo, do Bradesco, que é o BBDC4, e também ser acionista do Bradesco, via BBDC4, ok? Lari, a anterior é a B, né? B, LCI e LCA, Uhum, tá. beleza? Os CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário, são emitidos por companhia securitizadora, não é seguradora, tá, gente? Por favor, é securitizadora. São emitidos apenas por bancos de investimento, são emitidos apenas por empresas, não possuem garantia real. Às vezes a galera fica meio na dúvida aí entre A e a D, mas o certificado de recebível imobiliário tem uma garantia real, sim, que é a própria operação imobiliária que lastreia a venda do papel, tá? Alternativa correta, letra A, emitido por companhia securitizadora. As securitizadoras, gente, compram a dívida, por exemplo, do banco, para que ele libere espaço no balanço fiscal anual, transforma aquela dívida num ativo, paga o banco à vista e depois você remunera, quando você compra o CRI, você devolve o dinheiro para a securitizadora. E ela ainda te dá uma remuneração por isso. Geralmente, os créditos privados, CRIs e CRAs, são atrelados a IPCA mais uma taxa pré-fixada. Normalmente, tá? Mas existem CRIs e CRAs do tipo pré-fixado. Acontece, tá? E aí são as ofertas públicas que a gente tem de mercado. Ah, eu tenho um título abrindo agora. A gente teve uma oferta pública recentemente da Marfrig, a gente teve uma oferta pública recente da Vero, da Eletrobras, da Taesa, da Droga Raia, da Redditor. Todas essas empresas fizeram uma oferta pública recente de crédito privado no mercado. CRIs, CRAs ou e debêntures, tá? A debênture é emitida pela própria companhia, CRIs e CRAs por companhia securitizadora. Beleza? Alternativa correta, letra A, são emitidos por companhia securitizadora. Próximo. A letra de crédito do agronegócio, a LCA, é uma fonte de captação de recursos para desenvolvimento do setor agrícola e pecuário. Qual é o prazo mínimo para resgate desta modalidade de investimentos? 90 dias, caso tenha ajuste diário por um índice de preços. 90 dias, caso não tenha ajuste diário por índice de preços. 180 dias, caso tenha ajuste diário pelo DI. 180 dias, independente do tipo de remuneração. O que ele está falando ali para mim? Prazo mínimo de resgate, carência, tá? É aquele tipo de... aquele papel, né, que você compra e tem que esperar um prazo mínimo
para poder movimentar. Não é liquidez diária. E carência é diferente de vencimento, tá? Não é porque a carência se encerra que o título vence. O que aconteceu recentemente? As LCAs tiveram nova determinação pelo Conselho Monetário Nacional que elevou a carência de 90 dias para 360 dias. Saiu de 3 meses para 12 meses. Algumas LCAs a cargo da instituição emissora podem ter resgate carência de 9 meses, tá? Para o que vale, Lari? Como a determinação é recente, a Anbima leva 180 dias para ajustar as novas provas. Então, se vocês fizerem prova na semana que vem, no mês que vem, a regra que vale é a de 90 dias, não é a de um ano, tá? Não confunda. Dani me pediu aqui, depois fala um pouco das novas regras de resgate da LCI e LCA. É exatamente isso, tá, Dani? O que aconteceu? O governo, né, o Conselho Monetário Nacional, entendeu que essa carência curta estava fazendo com que muitos investidores, e a gente está falando de grandes volumes de investimento, né, utilizassem esse recurso para ocultar valores. Porque eu tinha a possibilidade de resgatar ele com o rendimento isento muito rápido, eu não declarava, porque aquilo não dava nem tempo, e eu ia fazendo novas aplicações, sem que o governo recebesse R$ 1 de imposto por isso, tá? Então, ele entendeu que o prazo mínimo deveria ser de pelo menos um ano, para que você não conseguisse fazer tantas movimentações em curtos espaços de tempo, sem que o governo tivesse participação, tá? Ah, Larissa, mas do mesmo jeito ele continua não pagando imposto. Ok, ele continua não pagando imposto. Mas agora ele só consegue ter a remuneração uma vez, atrelada a um índice de preços, que é o CDI, muitas vezes, tá? Então, aconteceu essa mudança da regra. É obrigatório os 90 dias para a LCA? Não. É a cargo da instituição emissora. Ah, Larissa, então eu estou com um cliente aqui, ele me falou que tem uma LCA de 9 meses lá no Itaú e eu só tenho uma LCA de um ano. Por que eu não tenho a de 9 meses? Porque a sua instituição não quer fornecer em 9 meses, tá? Aí, gente, toda regra tem exceção. Existe, tá? Existe, salvo as raras exceções e com comprovada necessidade, a possibilidade do cliente vender o papel na carência. Isso existe, tá? Por que é um problema? Porque mobiliza a tesouraria do banco e a própria custódia da B3, tá? Porque o título é liquidado lá dentro, né? Não estou falando na Câmara de Ações, estou falando dentro da liquidação da B3, que é distribuída em 3 casas. B3, BMF e CETIP, né? Que a B3 é a antiga Bovespa, a BMF, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuro, e a CETIP. Então, os títulos bancários são liquidados e custodiados dentro da B3. Então, Larissa, quando que isso acontece? Quando é comprovado que o cliente está passando por um problema de saúde muito grave e ele precisa daquele recurso de qualquer maneira, é o único recurso que ele tem, ele não pode esperar, tá? Comprovadamente, é geralmente para casos de saúde muito graves, tá? Do contrário, gente, o dinheiro não sai. Não sai nem em caso de morte, tá? Porque vai passar pelo processo de inventário. Beleza? Então, a alternativa correta, letra A, 90 dias, caso tenha ajuste diário por um índice de preços. Beleza? Que aí, no caso, é o CDI. A cobrança de imposto de renda é em título público federal. Letra A. A alíquota cobrada reduz conforme o tempo da aplicação, tendo como menor valor 15%.
O fato gerador é o resgate no vencimento do título. É cobrada a alíquota fixa de 15%. O pagamento do imposto é de responsabilidade do investidor e é feito por meio da DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. O que está correto sobre isso aí? Primeira coisa, título público federal não é isento de imposto, beleza? Título público federal não é valor mobiliário, beleza? Então, o que eu tenho de possibilidades? Título público federal é tributado como título de renda fixa em alíquota regressiva de imposto. Só ali eu já eliminei a letra C, porque não é alíquota fixa, tá? Sempre que eu tenho uma PJ por trás da operação, a responsabilidade do resgate do imposto é da PJ. O nosso cliente só vai gerar DARF quando ele estiver à frente da operação, por exemplo, no mercado de ações. Ali é o cliente ou o home broker. Ele vendeu, teve lucro, ele tem até o último dia útil do mês seguinte para aferir a DARF e pagar. Ele pode não pagar? Pode. O problema é dele. Mas com certeza ele vai ter problema com a malha fina, tá? Até ele provar, até ele justificar por que ele não pagou, dá um problema danado. Então também não é a letra D. O fato gerador é o resgate no vencimento do título. Não somente no vencimento, né, gente? Porque eu posso resgatar o título antecipadamente, e isso me gera imposto. De acordo com o tempo que eu tiver permanecido, sendo a alíquota mínima de 15%. Alternativa correta, letra A. Perfeito. Próximo. Lélio tinha os seguintes investimentos no seu banco favorito. 25 mil no CDB, 15 mil num fundo de ações, 30 mil numa LCI. O banco quebrou, sofreu liquidação extrajudicial. Quanto o nosso cliente recebe do fundo garantidor de crédito? Primeira coisa, a conta é individual. D. Você tem FGC? Tem. Fundo tem FGC? Tem. LCI tem FGC? Tem. Então, o meu cliente está completamente coberto na operação, tá? Completamente coberto na operação. É só somar. 30 mais 25 mais 15, 25 mais 15, quanto que dá isso aqui? 30, 40, ok? 40 com mais 30, quanto que o meu cliente vai receber? 70 mil. Fundo é coberto, tá? Fundo de investimento é coberto. LCI, coberto. CDB, coberto. Meu cliente vai receber 70 mil. É até 250 por CPF, por instituição. A conta é só dele, é menor do que 250 mil, então, beleza, tá? Fundo entra sim, beleza, gente? Fundo de investimento entra na cobertura do FGC em liquidação de extrajudicial, tá? Próxima. Os CDBs são de emissão de bancos comerciais e de investimentos que podem ser vistos como depósito bancário, já que, ao comprar um CDB, o investidor está emprestando dinheiro ao banco e recebendo em troca um pagamento de juros. Legal, gostei dessa resposta. Vamos ver. Não admite negociação antes do vencimento. Não são transferíveis. Pós-fixados e só sabemos a remuneração no vencimento. De emissão de instituição financeira que lastreia a operação no mercado interbancário em que a negociação é restrita. O que a gente tem aí de possibilidades? A. Letra A. Muito bem. Perfeito. Ali está bem definido como funciona um CDB. Ok? Belezinha.
Próximo. Uma empresa geradora de energia elétrica pretende construir uma nova usina termoelétrica e necessita levantar recursos no mercado. O instrumento que poderá ser utilizado para a captação desse recurso é CDB, LFT, swap ou debênture. Como que a minha empresa vai captar recurso no mercado? Via debênture. Perfeito. É empresa. Empresa não emite CDB. Empresa não emite título público federal, né? Swap vai fazer parte do mercado de derivativos que vai aparecer na sequência para vocês logo após renda variável, né? Dentro dos 4 mercados de derivativos que a gente tem. Futuro, termo, swap e opções. O mercado de swap é troca de indexador, beleza? Então, alternativa correta, a letra D, debênture. Próximo. Na escritura de emissão de uma debênture incentivada, deve constar que a escritura da emissão, gente, é a certidão de nascimento dela. Tudo tem que estar escrito ali, tá? É igual o regulamento de fundo. Tudo precisa estar descrito. Vamos ver as alternativas. Os debenturistas têm direito de voto na Assembleia Geral da companhia emissora. Quando eu sou debenturista, em determinados períodos, os seus rendimentos podem mudar de pré para pós fixados? Loucura, né? A companhia emissora utilizará os recursos captados para realizar projetos de infraestrutura? Legal, gostei dessa resposta. Será assegurada a participação do debenturista em lucro futuro da companhia emissora? Nada a ver, né? O cliente não é acionista da companhia, ele é debenturista, ele tem direito de crédito. Quando ele compra a debenture, ele já sabe o tipo de remuneração. Se é pré, se é pós, se é híbrida. Ok? Perfeito? Papel que dá direito de voto é ação, do tipo ordinária. São as ações que terminam em 3. Então, se eu estou falando de uma debênture incentivada, precisa ficar claro que a minha companhia vai utilizar os recursos para investir no desenvolvimento do país, na infraestrutura. Beleza? Alternativa correta, letra C. Próximo. Uma debênture é conversível quando puder. A. Ser recomprada pelo emissor quando for da sua conveniência? Não sei, parece que não, né? Isso não tem nada a ver com debênture conversível, isso tem a ver com repactuação. Ser convertida em dinheiro a qualquer momento? Não, né? O debenturista, nem sempre ele pode vender a debênture dele. Ele depende de mercado secundário. Então, não é isso que tem a ver com debênture conversível. Ser trocada por ações da companhia emissora em datas pré-determinadas? Gostei. Ter sua taxa de remuneração alterada na Assembleia de Debenturistas? Não, né? Nada a ver. Então, a debenture ela é considerada conversível quando eu posso, em determinados prazos expressamente descritos na escritura dela, que o debenturista pode converter em ações da própria companhia que está emitindo a debênture, tá? Isso também pode acontecer no mercado de derivativos dentro do mercado a termo. Isso se chama termo flexível, tá? Que é quando eu posso trocar o objeto, ok? Termo flexível. Alternativa correta, letra C. Próximo. O fato gerador de IR em aplicações financeiras de renda fixa, exceto para fundo de investimento, ocorre
A, no resgate ou liquidação do título apenas, exclusivamente na liquidação do título, seja qualquer a forma ou o tempo, no pagamento dos rendimentos para o investidor ou no resgate do título apenas, na alienação, que é a venda, na liquidação, que é o vencimento, no resgate, que é quando o meu cliente opta por decidir pegar uma parte, na cessão ou na repactuação do título. Quando que eu posso ter cobrança de imposto de renda nas minhas operações de renda fixa? Qual alternativa vocês acham que está correta? Alternativa correta, letra D, tá? Na alienação, na liquidação, no resgate, na cessão e na repactuação do título. Ok? Em qualquer movimento que eu fizer no meu título de renda fixa, existe a incidência do imposto de renda via fato gerador. Tá? Show de bola. Para fundos de investimento, funciona de uma maneira diferente, tá, gente? Porque vai depender do tipo de fundo. Se eu estou falando de fundo de investimento aberto, se eu estou falando de fundo de investimento fechado, tá? Quando a gente vai fazer cessão, doação, pagamento de garantia, tá? Então, nos fundos de investimento vai funcionar de uma maneira diferente. Próximo. Vamos ver o que tem aqui para nós. Para as pessoas físicas e residentes domiciliadas no Brasil, a tributação pelo IR em aplicações dos títulos de renda fixa. Letra A. O fato gerador do imposto é a aquisição do título? A base de cálculo do IR é a diferença positiva entre o valor da venda, ou seja, o valor que eu resgatei, que eu vendi o meu título, e o valor que eu comprei. As alíquotas de IR são fixas e dependem apenas do tipo de produto. O investidor é o responsável pela retenção e recolhimento do imposto via DARF? Não, isso é mercado de ações. A gente está falando de mercado de renda fixa, né? As alíquotas são fixas? Não. A tributação da renda fixa é regressiva. Começa em 22,5% e vai até 15% na menor alíquota depois de 2 anos. O fato gerador é eu comprar o título? Não, né? O fato gerador é a venda do título ou o resgate ou o vencimento do papel. Então, a alternativa correta, a letra B, é a diferença entre a alienação e o valor de aquisição. Ok? Alternativa correta, a letra B. Para o investidor pessoa física, os rendimentos positivos obtidos em uma aplicação de CDB, tributados pelo IR, terá alíquota regressiva de 22,5% a 15%, em função do prazo da aplicação e a responsabilidade é do investidor? B. Alíquota de 15%, independente do prazo, entre a aplicação e o resgate e a responsabilidade é do investidor via carnê-leão? C. A alíquota regressiva de 22,5% a 15% em função do prazo da aplicação e a responsabilidade é da instituição financeira que registrou? D. Alíquota de 15%, independente do prazo entre a aplicação e o resgate, e a responsabilidade é da instituição financeira que registrou o título. Alternativa correta, letra C, sem dúvidas, né? Alíquota de regressiva de 22 a 15 e a responsabilidade da PJ. Não é do cliente. Perfeito, correto. Alternativa letra C. Ótimo. Próximo. Um investidor comprou um título no Tesouro IPCA+, com pagamento de juros semestral e vencimento 2045. O imposto de renda será cobrado. Letra A. Nos meses de maio e novembro, enquanto o título estiver na sua carteira.
Isso se chama cota. Onde tem cota? Em fundo de investimento. Título de tesouro não tem cota. Então, não tem cota. Não tem imposto incidindo em maio e novembro. Isso é característica de fundo de investimento, tá? De renda fixa a longo prazo. Curto ou longo prazo, né? Aí vai variar a alíquota. Letra B. Sobre os rendimentos nas vendas antecipadas, no título, no vencimento do título ou no pagamento dos cupons. Gostei dessa resposta. Vamos ver a letra C. Somente no vencimento do título. Letra D. Somente na declaração anual do imposto de renda da pessoa física. Alternativa correta, letra B. Ah, Lari, por que que a letra B? Por que não é a letra C? Porque o cliente tem recebimento de juros semestral na carteira. O rendimento que cai para o nosso cliente já teve o imposto descontado, tá? Ele não me diz que é uma NTN-B principal, porque a principal só vai me entregar a rentabilidade e os juros, né, o capital, no vencimento, com um único imposto de renda, lá na frente. Os cupons que vão sendo pagos, ou juros semestrais, que é a mesma coisa, vão sofrendo tributação. E vai diminuindo à medida que o tempo vai passando, tá? Então, o meu primeiro cupom tem 22,5%. O meu segundo cupom já vai ter passado 6 meses, tem 20%. O outro também tem 20%. E o próximo é que vai ter 17,5% e o próximo 15%. A partir do segundo ano de aplicação, todos os juros semestrais sofrem desconto de 15% retido na fonte. Ok? Alternativa correta, letra B. Próximo. Com respeito à tributação nos rendimentos auferidos em aplicações de CDB, é correto afirmar que a incidência de IOF, Imposto sobre Operação Financeira, qualquer que seja o prazo da aplicação. B. O imposto de renda retido das pessoas físicas poderá ser compensado na declaração de ajuste anual do imposto. C. O imposto de renda devido será retido no seu vencimento e na data em que for efetuado o resgate da aplicação. D. Há regras diferentes para a retenção de IR para CDBs pré e pós-fixados. Tem alguma diferença? Nenhuma, né, gente? Não importa se o CDB é pré ou pós-fixado, né? O que interessa é o prazo da aplicação. Então, a incidência de IOF em qualquer prazo? Não. O IOF é cobrado do 1º ao 29º dia de aplicação, não no dia que eu aplico. Ele vai seguir a regra 433 de forma decrescente até que no 29º dia existe a cobrança, porém ela é 0%. Então eu não posso falar que não existe a cobrança. Não existe mais a cobrança a partir do 30º dia, 30 dias de aplicação. No 29º dia, ainda tem IOF, mas é 0. Tá? Então, eu não posso falar que não tem. Tem, mas é 0. Beleza? Imposto de renda de pessoa física pode ser compensado na declaração de IR? De jeito nenhum, né? A gente só consegue compensar perdas. Se teve imposto sobre a renda, quer dizer que eu ganhei, o que quer dizer que rendeu. Não posso compensar isso de nenhuma maneira, né? Imposto de renda devido vai ser retido no vencimento ou na data em que o cliente efetuar o resgate da aplicação. Perfeito. Alternativa correta, letra C.
Próximo. Qual destas debêntures pagará menor taxa de juros ao investidor quando emite uma debênture? Letra A. Empresa B de rating. Empresa A de rating BBB, né? 3 Bs aí. Ou empresa D de rating AAA. Inclusive, aí é o nome do programa que eu trabalho, né? Eu sou hoje do AAA. O que acontece? Ele está me perguntando qual dessas empresas vai remunerar pior o nosso cliente, menorzinho. O que acontece? A remuneração está diretamente atrelada à capacidade de pagamento da empresa, à classificação de risco dela. Se eu tenho empresa boa pagadora, de alto rating, os juros dela é pequeno. Por quê? Como ela é uma empresa muito segura, ela não precisa me garantir altíssima remuneração. Ela vai pagar. É AAA. É muito segura. Se eu pego uma empresa de rating menor, já é uma empresa que me oferece um pouco mais de risco do crédito. Então, a maneira que essas empresas que oferecem um pouco mais de risco tendem a atrair os investidores é dando para eles uma remuneração maior, mesmo que eles saibam que estão em risco, tá? Mesmo que seja ali um risco controlado, vamos dizer assim, tá? Não é porque é uma empresa B que ela com certeza não vai pagar. As únicas empresas que não vão pagar de nenhuma maneira são as empresas de rating D, que são as empresas do default, são empresas já quebradas, tá? Então, quanto maior o rating, menor a remuneração. Quanto menor o rating, maior a remuneração, tá? Atualmente, a remuneração, o rating do Brasil, eu acho que está em BB-, tá? Era BB+, até recentemente. Deixa eu dar uma conferida nisso aqui para vocês, para eu não falar besteira. Ó, atual rating do Brasil. Rating atual do Brasil. Foi atualizada pela Fitch em 15 de dezembro de 23. BB, tá? É o rating brasileiro, só BB. Era BB+, tá? Veio para BB-. Ok? Veio para BB exclusivamente. Beleza? O interessante é virar um 3BBB aí, né? Que quer dizer que a nossa nota de risco subiu, a nossa classificação de pagador melhorou. Depois do BBB A, AA e AAA. AAA é a classificação máxima de risco, mais seguras possíveis do mercado, tá? Isso serve para classificar não só empresas, como também os países, né, gente? O risco país acaba entrando aí nessa classificação também das empresas, tá? Nós temos 3 avaliadoras aí de mercado, bem comuns. Se você assiste o jornal, você em algum momento já ouviu William Bonner, Fátima Bernardes falando das empresas, que são a Fitch, a Moody's e a Standard & Poor's. São as 3 empresas reconhecidas internacionalmente como classificadoras de risco do mercado. Moody's, Fitch e S&P, ok? Não tem nada a ver com S&P e índice dos Estados Unidos, tá, gente? É Standard & Poor's. Belezura? Alternativa correta, letra D, empresa D de rating AAA. Próximo. Um investidor aplicou no dia 17 de novembro do mesmo ano. Meu cliente ficou ali pouquinho tempo aplicado. Qual é o imposto desse cliente? 22,5% sobre rendimento recolhido por ele via DARF,
15 sobre o rendimento recolhido na fonte, IR de 22,5 sobre o rendimento recolhido na fonte, IR de 15 sobre o rendimento somente recolhido pelo contribuinte via DARF. Primeira coisa, se é CDB, eu já sei que não é o meu cliente, é a PJ. Então, isso é recolhido na fonte. Eliminei duas alternativas, já estou com 50% de chance de acertar. Meu cliente ficou aplicado durante 5 meses. Pouco mais de 5, né? Porque ele entrou dia 1º de junho, 1º de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Meu cliente ficou ali 5 meses e 16 dias aplicado. Então, ele ainda está dentro da primeira faixa de imposto, que só vira no dia 181, ok? Então, meu cliente vai pagar quanto de imposto? 22,5 sobre o rendimento recolhido na fonte. Alternativa correta, letra C. Beleza? Alguma dúvida? Próximo. Um investidor pessoa física teve 10 mil de rendimento com a sua aplicação em letra de crédito imobiliário. Com base nessa informação, posso dizer que ele terá que pagar 1.500 de IR, ele terá que pagar 2.000 de IR, ele está isento da cobrança do imposto, ele terá que pagar 1.750 de imposto de renda. Quanto que o meu cliente paga de imposto, tendo lucro de 10 mil no rendimento de LCA dele? C. Zero. Zero. Por que que é zero? Ele me deixa claro que o cliente investiu na pessoa física. Pessoa jurídica não tem nenhum tipo de isenção de benefício fiscal, tá? Independente do produto, tá, gente? PJ só paga imposto. PJ não tem isenção em nenhum papel, nenhum produto. Ok? Alternativa correta, letra C. Muito bem. É responsável pela retenção do IR na fonte, incidindo sobre operações com debêntures. O Conselho de Administração da companhia emissora, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos, o agente fiduciário do debenturista, a corretora distribuidora da debênture. Quem fica responsável pela coleta desse IR? B. A própria distribuidora. Ou a pessoa jurídica que efetua o pagamento do rendimento. O conselho de administração, com certeza não, né, gente? Ali a empresa fica responsável somente pela emissão do papel, né? Quando ela pretende colocar os papéis a mercado, ela vai procurar um banco líder ou coordenador da oferta, e o próprio banco líder é quem vai contratar os distribuidores, ok? Que aí entra quem vai vender o papel, beleza? Então, eu estou tendo aí uma oferta pública da empresa A, coordenada por instituição financeira, tá? Banco líder, só pode ser instituição financeira, coordenada pelo Itaú, e o Itaú contratou o Bradesco, a XP, o Safra, o BTG, a Clear, a Modal, e a Toro, e por aí vai, para serem distribuidores da oferta. A responsabilidade de recolher o imposto é de quem está vendendo o papel, tá, gente? Não é de quem está pagando o rendimento. É de quem vende o papel, de quem está distribuindo ele. Beleza? Então, se eu comprar um papel hoje lá na XP e decidir vendê-lo, responsabilidade da recolha do papel, do IR do papel e repasse é da XP. Ok? Alternativa correta, letra B.
Próximo. A cobrança do IOF é regressiva e incide sobre rendimentos. Ocorre na ocasião do resgate entre o primeiro dia de Ô, aplicação. Lari, qual que foi a resposta do anterior? Letra D, corretora distribuidora da debênture. Tá, Beleza? eu pensei que fosse a B. Não, é quem distribuiu o papel, porque fica a Ah, cargo entendi, de entendi. fazer esse tipo de recolha. Beleza, entendi. Beleza? A cobrança de imposto sobre IOF é regressiva e incide sobre os rendimentos. Ocorre na ocasião do resgate entre o primeiro dia útil da aplicação e o Ah, 29. 29º dia, 49º, 39º, 19º. Letra A, 29º dia. Perfeito? Até o dia 29 existe IOF. Mesmo que no dia 29 o IOF seja zero. Belezura? Alternativa correta, letra A. Vamos ver se dá tempo da gente fazer uma revisãozinha rápida aqui. A gente tem uns minutinhos. Vamos lá. Quem é o responsável pela execução da política monetária? Quem B. executa? B, Bacen. Perfeito. Banco Central. Política monetária. Selic, Open Market, redesconto, depósito compulsório. Beleza. Função da CVM: disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação de todos os integrantes do Sistema Financeiro Nacional, apenas dos diversos integrantes de mercados futuros, apenas dos diversos integrantes do mercado de valor mobiliário, dos integrantes dos mercados de valor mobiliário e futuro. D, futuros. D, valor mobiliário e mercadorias e futuros. Beleza, isso está na guarda da CVM. Foi de bola. Investidor qualificado de acordo com a CVM. São pessoas físicas e jurídicas que atestem por escrito que possuem investimento financeiro superior a 1 milhão. 1 milhão. 10 milhões é o quê? Profissional. Profissional. Beleza, perfeito. O Chega na investidor... prova, tira 0. Por favor. O investidor profissional é aquele que atesta a condição por escrito, tem conhecimento maior sobre o mercado financeiro, obtém sempre maiores ganhos na aplicação, atesta por escrito a condição de profissional e possui D. aplicação superior a 10 milhões. D. D. Perfeito. Considere os seguintes investidores. 1. Pessoa natural ou jurídica que possui investimento financeiro superior a 10 milhões e, adicionalmente, ateste por escrito a condição de investidor profissional, mediante termo próprio. Cliente que tem na carteira valor mobiliário administrada discricionariamente por administrador de carteira de valor mobiliário autorizada pela CVM. Entidade fechada de previdência complementar. Estão dispensados do API somente quem não Letra C, 2 e declarar 3. de investidor. Beleza. 2 e 3. Se o cliente é pessoa natural, obrigatoriamente ele tem que ter API, que é a análise do perfil do investidor. Ok? Nós não podemos recomendar fazer aplicações em perfis de clientes que não possuam API válido. O que é um API válido? Não pode estar não respondido, recusado ou vencido, tá? Não pode, tem que estar validado pela instituição financeira.
é atribuição da área de controle interno de instituição financeira. A segregação das atividades de forma que seja evitado conflito de interesse, a exclusão de responsabilidade por parte dos profissionais que não sejam diretores estatuários dentro da instituição, a avaliação de risco de crédito de eventuais tomadores de recursos da instituição, o desenvolvimento de cenário macroeconômico que auxilie o posicionamento da instituição no mercado. A. Perfeito. Segregação de atividade de forma que seja evitado o conflito de interesse. Também conhecida como Chinese Wall, a muralha da China, tá? Para que não aconteça conflito de interesse entre patrimônio próprio e patrimônio de terceiros. Beleza? Vamos fazer mais uma aí que o nosso horário já está pertinho e o CEA precisa começar. Segundo a Resolução 524 de 1998, CMN, as instituições financeiras devem realizar testes periódicos de segurança para sistemas de informação, em especial para os mantidos em meio físico, realizar teste periódico de segurança para sistemas de informação, em especial para os mantidos em meios eletrônicos, realizar atualização completa de sistema de informação, em especial para os mantidos em meio físico, realizar atualização completa de sistema de informação, em especial para os mantidos em meios eletrônicos. Alternativa correta, letra A.